Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. No programa de hoje, nós temos a honra de entrevistar o Dr. Denis Pinho, delegado de polícia do estado do Amazonas. Dr. Denis, seja muito bem-vindo a esse programa. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, como o senhor veio parar no estado do Amazonas, né, e fazer esse trabalho tão importante, né, com os nossos jovens, com as nossas crianças. Com a palavra. Eu agradeço a oportunidade de estar vindo no programa, um programa com audiência fantástica aqui no Amazonas. É um privilégio estar ao lado da Trícia. Um privilégio estar ao lado do meu campeão de audiência do Além do Crime. E aí tem uma coisa interessante, a minha ligação com o Amazonas, né, o meu embrião. Na época, em 2009, abriu o edital para o concurso da Polícia Civil, delegado especificamente. Eu não conhecia o Amazonas, né? Eu sou procedente de Cuiabá, Mato Grosso. E aí eu vi ali, eu acompanhava um site que fazia anúncios de editais de concurso. Daí eu vi que estava aberto as inscrições. Naquele primeiro momento, como eu estava inscrito em outros concursos a nível de Brasil, e por questões financeiras também, eu resolvi declinar de realizar a prova do Amazonas. Não fiz. Só que aí houveram alguns questionamentos jurídicos, né, e o concurso já havia sido encerrado as inscrições, só que houve uma reabertura de edital, né, por algumas ações questionando alguns itens do edital, e nessa segunda reabertura eu fiz a inscrição no concurso. Né? Era o destino. E aí, como todo concurseiro, preparei-me, né, comprando as passagens. Que não são baratas. Exatamente. Né? E no dia de eu viajar, era um sábado que a prova iria ser realizada numa segunda-feira. Eu fui para o aeroporto lá em Cuiabá. E aí, ao chegar ali no guichê, né, da companhia aérea, eu fui informado que o voo que viria até Cuiabá e depois, posteriormente, iria para Porto Velho, né, para pegar outra conexão para Manaus, ele havia sofrido uma alteração por questões climáticas. E aí fomos encaminhados para um outro voo às 14 horas. Eu fiquei tranquilo, porque era sábado, né? E aguardei às 14 horas. Né? E aí, ao retornar para esse segundo voo que havia sido remarcado, né, a atendente disse: olha, peço desculpa, mas eu vi aqui que o senhor ficou de fora da lista do embarque. Nossa, não lhe ofereceram um voo via Brasília? Não, aí eu expliquei que eu estava vindo para realizar uma prova na segunda-feira, enfim. E aí conseguiram um voo na noite para mim, né, que eu fui chegar na madrugada de domingo. Meu Deus. Durante essa permanência longa no aeroporto, eu acabei conhecendo um oficial da Polícia Militar. Ele, inclusive, ele estava realizando um curso, que é um curso de aperfeiçoamento para oficiais superiores lá em Cuiabá, né, e ele é do Amazonas. E aí acabamos criando uma amizade ali pelo tempo que a gente ficou no aeroporto. E ele acabou ali fazendo se encantar pelo trabalho da polícia aqui? Exatamente, ele foi me explicando sobre o Amazonas, né, pela experiência, ele é amazonense, pelo tempo que ele tinha na polícia, conhecia o interior, e o assunto foi muito interessante. E aí o nosso voo chegou 1h30 da manhã, de segunda-feira. Meu Deus! E aí eu lembro que eu desembarquei no aeroporto e a esposa dele vinha pegar ele insistiu para me levar até o hotel, que era um hotel no centro. Toda vez que eu realizava concurso, eu era bem discreto, naquele tempo não existia Uber, eu queria já chegar, pegar um táxi para o hotel, né, porque eu tinha todo um preparativo, um ritual para no outro dia da prova. Né? Eu insisti que não precisava, ele insistiu que queria fazer essa gentileza comigo. Mas isso é o amazonense, né? Exatamente. E aí eu fui com ele, peguei essa carona com ele e a esposa dele parou ali na Torquato, num posto de gasolina, logo após que saímos ali do aeroporto, para abastecer. E aí desligou o carro, abasteceu, a hora que foi ligar o carro não pegava. E aí começava mais uma saga
eu me vi a cerca de 2 da manhã empurrando um carro na Torquato Tapajós e tendo que estar às 7 para realizar uma prova no concurso público. Se tivesse toque, já ia dizer que não era para acontecer. Naquele momento eu pensei, eu acho que não era para eu estar aqui. Que já ocorreram várias situações, enfim. E aí conseguimos empurrar, o carro pegou. Eu cheguei cerca de umas 2h30, 2h40 no hotel. Aí, por uma crise de ansiedade, não consegui dormir. No mesmo dia, levantei, tomei um café pro hotel e fui realizar a prova. Eu cheguei até a cochilar na prova. Sério? Cheguei até a cochilar de sono. Só que eu saí dali extremamente confiante que alguma energia positiva, né, me encantei a primeira vez que eu cheguei, né, no Amazonas, com o povo, com a cultura, com o acolhimento, com o calor também, que eu gosto de calor. Ui, e com o trabalho físico, o exercício físico que ele fez para se preparar para a prova. Exatamente. Empurrar um carro. Talvez seja isso que eu fiz o passar no concurso, no teste físico. Se não fosse isso, talvez se eu estivesse mais descansado para essa prova, talvez tivesse sido mais tranquila, né? Mas assim, eu acredito que tudo tem um propósito, né? Talvez eu tivesse que passar por aquela aprovação para realmente ter a certeza que eu merecia morar no Amazonas. Não, e às vezes, sabe o que acontece? Se eu tivesse chegado em casa mais cedo e dormido. Sim, e se tivesse, desculpa, no hotel, e se tivesse dormido além da conta e perdido o horário da prova? E se o despertador não tivesse tocado? E se, né? São vários sis, né? Que a gente se pergunta, mas na verdade acontece o que realmente está no nosso destino de acontecer. Que está escrito, né? Exatamente. E aí o senhor prestou essa prova, depois de todas as adversidades, já sabendo que não tinha mais nada ruim para acontecer, né? Não, eu tinha certeza que eu já tinha pagado todos os meus pecados ali. Já estava com a alma purificada. E aí eu encontrei um amigo que estava no aeroporto também, que sempre me acompanhava fazendo prova, e na primeira vez que remarcou, ele desistiu. Né? Ele falou, olha, eu vou embora, não é para mim, e ele desistiu. Eu encontrei ele depois do resultado e dei a notícia que eu tinha passado na prova objetiva, ele, poxa, que bom, tal. Né? E eu acreditei que naquele momento, eu acho que Deus estava ali, passando um teste para mim, um primeiro teste para saber se o Amazonas me merecia, se eu merecia morar no Amazonas. Não, o teste era assim, eu quero saber se se o seu propósito é realmente firme, vamos fazer um teste aqui para ver se o senhor está preparado para enfrentar o Amazonas, as dificuldades, né, que não vamos dizer que um estado onde a gente praticamente não tem estradas, onde a polícia tem que utilizar maneiras alternativas, né, barcos, lanchas, enfim, que a gente tem uma distância muito grande dos grandes centros, né, enfim. É um desafio, não é à toa que o comando militar, os militares já observam isso há muito tempo. Então, o comando militar do Amazonas geralmente é ocupado pelos generais mais graduados, que depois o cargo em seguinte é sempre o chefe do Exército Brasileiro, porque a Amazônia, realmente, para quem vai trabalhar como vocês, precisa de gente muito preparada, né? Exatamente, é um local, né? O próprio terreno aqui em si, ele já te mostra uma certa dificuldade, né? Sim. Várias vezes eu tive que colocar isso à prova. Antes de vir morar no Amazonas, eu fui oficial da PM, da Polícia Militar de Goiás, né? Então, aqui é um local diferenciado, né? A floresta é imensa, né? A gente, como você disse, temos áreas que dependem de transporte fluvial, transporte aéreo, que são transportes caros, né? Diferente de você pegar um carro ali em Brasília, que você... Sim, chegar em Goiânia rapidinho, cerca de 2 horas, é totalmente diferente. Aliás, falando em Goiás, né? Falando em polícia de Goiás,
um assunto do momento é a questão do governador, né, de Goiás, falar com relação à adoção de câmeras no uniforme dos policiais, né? Eu acho que a tua polícia, ela tem que ser, o teu servidor público, ele tem que ser da tua extrema confiança. Se você não puder confiar no teu servidor público, é melhor não tê-lo, né? Eu acho que a segurança pública é uma atribuição do Estado, porque só o Estado conhece essas particularidades, né? Eu não vejo, o senhor me corrija, por favor, inclusive se estiver falando um absurdo, né? A gente corta esse pedaço, mas assim, eu achei realmente exemplar o governador Caiado dizendo que a polícia dele não precisa ser fiscalizada o tempo todo, porque a polícia dele é de confiança, a corregedoria dele é de confiança, e eu acho sinceramente que quem tem que ser monitorado é bandido, não é policial. E como você aplica a verba pública é uma decisão sua como um mandatário, né, do governo daquele estado. Por exemplo, o estado de Goiás, ele faz escolhas, né? Ele foi o estado que mais recebeu transferência de amazonenses doentes por ocasião da Covid, né? Então, eu acho que qualquer amazonense, por mais que não tenha sofrido da Covid, tem que ser eternamente grato aos estados que receberam, né, os nossos irmãos amazonenses naquele momento terrível. E o estado de Goiás cedeu um número muito grande de leitos aos amazonenses, os recebeu e os devolveu quase todos com vida, né? Então nós temos uma gratidão muito grande, né, pelo estado de Goiás. E o que você acha da questão, a gente pode tirar fora isso, mas o que você acha da questão dos policiais serem monitorados o tempo todo? Você acha necessário? Na verdade, a fala do governador Ronaldo Caiado foi muito precisa e muito perfeita. O que acontece? O servidor público, antes do policial ser policial, ele é servidor público, ele prestou uma prova, ele tem um CPF, ele passou por um curso de formação, né? E assim... o histórico dele está todo registrado. Exatamente. E a preparação que o policial recebe, não só durante o curso de formação, mas durante toda a vida profissional, já dá plena convicção para ele ser um profissional com uma função, com exercer a missão constitucional dele, né, de forma zelosa, né, e defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, porque a nossa missão, eu tenho 20 anos de polícia, é uma missão ingrata, né, eu falo assim, eu estava uma vez na academia no shopping, né, e teve um princípio ali de rumor de um assalto dentro do shopping, né, e naquele momento a academia fechou a porta e eu tive o instinto de sair, pedi para abrir e sair, né, e fui para o local onde estava acontecendo o fato. E aí, passado aquele momento, uns 2 dias, eu encontrei um amigo, né, e ele disse assim, poxa, eu fiquei abismado quando eu te vi saindo para ir pro... Todo mundo queria se esconder e você... É o instinto policial. É o instinto. Aí eu falei, que naquele momento um policial, um bombeiro, ele tem o instinto de ajudar. Sim, faz parte. O teu... Você não pensa na... O teu espírito de servidor, ele se sobrepõe ao teu espírito de indivíduo, né? Exatamente. Então você já é tão criado na cultura da defesa do cidadão, do interesse coletivo, que você deixa as preocupações de indivíduo para um segundo plano, né? Exatamente. A gente vai pedir um intervalinho comercial e a gente volta já falando a respeito da história, da trajetória do delegado Denis Pinho.
Voltando aqui para o segundo bloco, com o delegado Denis Pinho, falando da sua trajetória, como que ele chegou aqui em Manaus, depois de tantos desafios, né, doutor? Exatamente. Depois de passar por essa provação inicial, né, aí eu fiz o curso de formação, né? E aí era uma incógnita conhecer o interior do Amazonas. Sim. Né? E aí durante o curso de formação, que foram 5 meses, eu tinha alguns amigos, eu morava eu e mais 2 amigos, e tinha um terceiro que também é de São Paulo, teve a ideia, ele trouxe um carro para cá e teve a ideia de conhecermos os interiores que tinham acesso por estrada. E aí todos os finais de semana que tínhamos uma folga durante o curso, íamos conhecer Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Itapiranga, Silves, Itacotiara. Aí tínhamos um itinerário para conhecer a cidade. Novairão, exatamente. E aí, quando chegou a lotação, eu fui lotado primeiramente na cidade de Itapiranga. Por sorte, eu fui ser delegado adjunto lá. É uma cidade que tem um privilégio, né, das outras cidades do Amazonas, que pelo menos tem acesso por estrada. Por estrada, e 320 quilômetros mais ou menos, mas conseguíamos ir de ônibus ou ir de carro até o destino final. Né? E aí, depois de 3, 4 meses trabalhando ali, eu fui removido para Boa Vista do Ramos. Aí recebi uma ligação da Delegacia Geral informando que eu só fiz a pergunta: chega de carro lá? Né? E aí me informaram que o acesso era somente por barco. Né? E aí naquela época tínhamos somente 2 dias de lancha rápida durante a semana, né? Então ou tinha que enfrentar 24 horas de barco para chegar em Manaus. Né? E aí mais um desafio diferenciado. Né, eu tive uma situação inusitada que ocorreu lá, né, numa comunidade de Boa Vista do Ramos, que dá para chegar de carro até lá, uma comunidade que tinha uma suspeita de uma criança estar sendo abusada. Eu peguei o investigador e fomos até a comunidade. Esses crimes sexuais envolvendo crianças são bem comuns, né, no interior do Amazonas, né? Infelizmente. E aí no deslocamento até esse local, né, era por volta de 4 da tarde, o carro ferveu, né, a viatura ferveu, uma viatura um pouco antiga, ferveu. Com certeza, só dela estar lá, ela já é uma guerreira. E aí paramos lá e eu perguntei para o investigador qual que é a sorte de passar um carro aqui. Ele falou: doutor, nenhuma. É raro, às vezes demora 3 dias para passar um carro. E aí eu pensei, ou a gente dorme aqui na mata, ou a gente retorna a pé, que era uma distância bem longa. Né? E aí, por milagre, veio um veículo passando na estrada, que era uma pampa bem antiga, né? A gente já vê pela história dele que ele é um dos filhinhos preferidos de Papai do Céu, né? Porque já aconteceu tanta coisa, os amigos ficaram pelo caminho e ele firme ali no propósito. Exatamente. Aí vinha essa pampa, dei com a mão, parou. O indivíduo estava com o filho dele, né? Olha, que ótimo. Ainda era um pai de família, gente. Tá vendo como Deus gosta dele? Aí ele... Expliquei o que tinha acontecido. Eu falei, o que pode acontecer, eu tentar conversar com ele para ele me levar até a cidade. Aí ele falou que era mecânico. Eu falei, pô, foi Deus que te mandou aqui. Mas aí eu pensei, um mecânico sem a peça não vai resolver o problema, né? Mas, às vezes sim. Mas vai escutando. E aí ele foi, abriu, o capô estava aberto, ele olhou, aí ele falou pro filho dele pegar uma faca, ele cortou um pedaço de árvore, que era um toquinho assim. Ele fez um pedaço, como se fosse uma peça, vedou, colocou lá na parte que faz a refrigeração do motor. E aí a gente pegou um pouquinho de água que tinha da chuva lá e colocamos, e o carro funcionou e o sistema de refrigeração voltou. Mas assim, olha, impressionante. Deus mandou um carro com um mecânico dentro e ainda um canivete, porque aí é o seguinte, a grande lenda é que o amazonense, ele é tão
capaz de resolver problemas. E aqui eu falo amazonense, as pessoas adaptadas aqui, não necessariamente nascidas aqui, que você solta na floresta com um canivete e ele sai com uma casa pronta. Exatamente. Né? Ele conseguiu moldar a peça numa casca de árvore. É, exatamente. Parece até história de pescador isso. Não, mas eu tenho uma testemunha, que é o investigador. Não precisa, porque todo mundo tem uma história dessa para contar. E aí conseguimos retornar para a delegacia à noite. Né? E assim, eternamente agradecido por esse indivíduo que nos ajudou, uma pessoa fantástica. Foi Deus que mandou ele ali. E virou amigo, pelo jeito. Virou amigo, senão eu estava morando, eu estava todo picado de Carapanã, eu ia ficar Mas lá. Nesse período, o senhor não tinha trazido a esposa ainda não? Não, ainda não. Eu morava sozinho no interior da Amazônia. Coitada dela, se tivesse nessa aventura toda. E aí, tinha outra viatura? Não, né? Não, era a única que tínhamos na delegacia de polícia. E aí a gente tinha que se virar como dava. E aí, mas, como é que foi feita a operação a pé? Aí eu tive que retornar no outro dia até o destino final e aí conseguimos, no outro dia retornamos, né, conseguimos um apoio lá e retornamos nesse local, né, e conseguimos conduzir o indivíduo para a delegacia. Mas assim, o interior do Amazonas, a população ela é tão assim, ela recepciona, né, os servidores que estão à disposição ali, né, sejam eles policiais, médicos, enfermeiros, né, de uma forma tão acolhedora. Todo final de semana tinha um convite para comer um peixe, um tambaqui na casa de alguém. Né? Então, essas experiências boas também nós passamos. Né? Mas é porque o amazonense, né, o amazônida, de uma forma geral, ele vive muito isolado, né? Então a gente se comporta como ilhéus mesmo, né? Que quando recebem pessoas de fora, a gente quer receber da melhor maneira possível, porque é um motivo de felicidade muito grande, né? Exatamente. Receber as pessoas de fora e receber bem. Então isso eu acho que é conhecido a nível, em qualquer lugar que eu vá, tem sempre alguém contando de uma experiência, de uma recepção espetacular, que recebeu aqui e que nunca esqueceu, né? Exatamente. É o que você não vê em cidades capitais grandes como São Paulo e Rio de Janeiro. Não, capitais grandes como São Paulo e Rio de Janeiro tem gente que não vê seus filhos nem no próprio aniversário. Exatamente. Né? Porque o sujeito mora num bairro distante tantas horas e aí ele tem que dar aula no outro dia, ou ele tem que trabalhar no bairro X no outro dia, ou ele tem... Enfim, as pessoas não conseguem se encontrar. Mas da DRF, o senhor foi para... Aí da DRF eu fui para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Aí já era um outro perfil, tínhamos já um combate mais de frente com as organizações criminosas. As organizações criminosas aí é trabalho para exercitar tudo que ele aprendeu e todas as dificuldades que ele passou nessa época toda, né? Era um teste. Era um teste. Mas, assim, foi também um local de grande aprendizado, né? Até porque no Amazonas tínhamos algumas organizações criminosas que já tinha um contexto no cenário nacional do crime organizado. Né? Tivemos aí um período de mortes dentro do sistema prisional, né? Que acabaram, inclusive, comovendo a nível nacional. Não, até hoje se fala nisso. Onde você vai, que fala que é do Amazonas, relembram esse episódio, que foi uma coisa muito marcante na nossa história. Né? Então, houveram, de lá para cá, reformulações, né, de protocolos dentro do sistema prisional que hoje não temos mais notícia desse tipo de movimento, nem de mortes dentro do sistema prisional. Mas, assim, na época que eu estive pelo DRCO, tivemos todas essas dificuldades de atuações. Né? Mas conseguimos desvendar vários crimes, aprender diversos carregamentos de drogas, né? O Amazonas ainda é um corredor importante do narcotráfico. Né? Temos ali uma fronteira, né, com a Colômbia, que é um grande produtor de maconha do tipo skunk. Temos ali Santa Rosa, que é uma cidade do Peru,
que é só você atravessar ali com a embarcação do outro lado, né, que é um grande produtor de cocaína. E temos um terceiro país, né, que temos uma fronteira ainda com ele, que não é uma fronteira aberta, mas temos ali um acesso aéreo, que é a Venezuela também, que é um corredor também de escoamento de droga. Então, assim, é um desafio gigantesco, né, para as forças de segurança na nossa atuação constitucional. Doutor Denis, e agora o senhor coordena que departamento? Eu estou como diretor do Departamento de Inteligência, Polícia Judiciária, que acaba assessorando todos os departamentos e delegacias da capital do interior do estado, além do delegado-geral, né, e cumulo também como coordenador do NISE, que é o Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar, que teve uma atuação bem incisiva na época do ano passado, daquelas ameaças envolvendo escolas, né, e tivemos muito trabalho, muitas preocupações, mas conseguimos manter e prevenir que nenhuma escola teve qualquer tipo de evento envolvendo a prática de atos ilícitos dentro de escolas estaduais. Eu quero agradecer a sua presença aqui e convidá-lo para vir sempre que puder nos apresentar o seu trabalho, novidades, modificações, e obrigada a você pela audiência.